NASA contrata 24 sacerdotes, 24 padres para preparar a humanidade para a chegada dos alienígenas. Isso a gente vai ver nesse vídeo. Sim, uma notícia que a NASA contratou 24 sacerdotes para preparar a humanidade e nos ajudar nessa migração, nesse novo momento que talvez uma hora eles se apresentem, né? Muitos dizem que a NASA já tem contato com eles, já teve contato e mantém algumas espécies em alguns locais. A gente vai falar isso neste vídeo. Se você é novo, se inscreva, ative o sininho, deixa like, compartilha. O que você acha disso? A NASA já oficialmente contratando, né, os sacerdotes para nos ajudar nisso. Vamos ver as principais matérias e falar um pouquinho neste vídeo. Essa notícia saiu no final de 2021 e agora em 2022, vamos dar uma olhada nessa notícia que é muito importante. Saiu no jornal Daily Star e muita gente repercutiu essa notícia. Trazendo aqui para vocês, NASA contrata equipe de padres do Vaticano para preparar os humanos para o contato com os alienígenas. Enquanto a humanidade luta para aprender mais sobre o espaço, né, a NASA contratou 24 sacerdotes e teólogos para preparar as pessoas para contato com os alienígenas. Quero sua opinião, imagine, né? A gente tem hoje na Terra, né? A gente tem hoje nessa região alguns grandes líderes, né, de várias religiões diferentes. Então a NASA fez essa contratação. Imagine como seria, né, o contato aí, não, na verdade como seria não, imagine que possa já ter existido, né, o contato aí de vários líderes, né, de grandes igrejas com esses seres ali. Dizem que muitos ficam, né, em bases subterrâneas aqui, e são as áreas justamente muito guardadas, né, pelos Estados Unidos hoje. Uma delas é a base de Dulce, no Novo México, e também a Área 51. Imagine só esse contato, né, como seria e como a gente está preparado para isso, né? NASA contrata 24 teólogos, incluindo sacerdotes, para preparar os humanos para uma possível descoberta alienígena, né? Bom, alguns dizem que, quer dizer, a gente tem bastante informação aqui no canal, inclusive, né, que eles estão sempre por aqui, já nos preparando, aparecendo em alguns lugares específicos, sendo profissionais, né? Só que tudo é muito descaracterizado, né, e disperso hoje. Então, até o assunto específico, quando você fala muito do assunto, é natural que até a informação tenha menos abrangência do que outras informações, né? Então, olha só, a gente vê aqui também, vamos dar uma olhada no pessoal falando. Por isso, 24 sacerdotes estão na NASA, né, para justamente para esse tipo. Agora, vamos dar uma olhada no meio One, né? A NASA contrata 24 sacerdotes para preparar a humanidade para o descobrimento da vida alienígena. A NASA, olha só, está olhando para os céus para ajudar a 24 teólogos, dizem aqui, né, para pensar como apresentar para o mundo a descoberta de qualquer tipo de vida, né, alienígena, né, em planetas distantes. Então, essa aqui eu diria que é uma coisa muito interessante, porque hoje a gente tem, aqui onde a gente vive, a gente tem algumas áreas onde são blindadas. Uma delas é a Antártida. Então, vários países no mundo firmaram um acordo onde você não pode, como pessoa física, ir na Antártida a partir somente com excursões e coisas muito fechadas, né? Hoje, o Tratado da Antártida protege essa área. E dizem, né, pelo menos está no Google Earth, o que parece ser uma cidade deles, né, na Antártida. Eu vou colocar aqui no primeiro comentário o link para você ver no Google Earth. Parece uma grande cabeça alienígena, né, uma grande estátua. E a gente não pode ir lá. Então tudo é muito relativo, né? Se é de outros planetas ou simplesmente é da Antártida. O que você acha? Bom, então a missão aí de percepção, né? Isso vai mudar muito sobre também todo o conceito de Deus e criação
desde a parte de Darwin, toda essa parte criacionista, de evolução da humanidade, até a parte da humanidade ter sido criada por um Deus, né? Se entrar um alien no meio, tudo mistura, né? Tudo que a gente conhece hoje seria difícil acreditar que Deus é um alien, né? Porque ele é de fora daqui. Mas seria difícil saber que um Deus poderia ser um lagarto, ou poderia ser um réptil, ou um dragão. A gente não, seria difícil, ou um ser com formato diferente do nosso. Realmente seria muito difícil para a humanidade. Quero a sua opinião sobre isso. Então a NASA está contratando 24 teólogos para fazer parte de um comitê, né, para chama CTI, então chama Center for Theological Inquiry, né, ali sobre esse tipo de trabalhando como as religiões podem aceitar tudo isso. O grupo também vai pensar como os humanos vai reagir, né, na vida alienígena e encontrar outros planetas, e como essa descoberta vai impactar na ideia de Deus e a criação. Então, bastante coisa de informação. O Dr. Andrew Davidson, um pastor, né, um teólogo da Universidade de Cambridge, com doutorado em bioquímica em Oxford, está procurando 24 teólogos. Por que 24, né? Por que esse número, 24? A gente tem alguns números que a gente conhece muito bem, 7 dias da semana, 12 meses, né? E 24, por que 24? Esse número chamou atenção também. O Dr. Davidson acredita que estão muito próximos de encontrar vida em outros locais, né? E a NASA está procurando nos céus para ajudar. Como os humanos vão reagir, né, quando for encontrado aqui vida em outro planeta, e como vai ser a questão das religiões, né? Porque aqui é realmente bastante complexo. Aqui a gente tem uma outra matéria também do The Times, aqui também falando sobre isso. A pergunta que eu faria é o seguinte: a NASA, ela sempre esteve, né, desde a sua criação, ela sempre esteve muito relacionada a construir informação. Para quê? Para que a gente não olhasse para alienígenas, né? A gente acreditando que a Terra está... Tudo é muito distante da Terra, e a Terra está rodando, né, num espaço, num vazio, rodando, e tudo é muito distante, tanto o Sol quanto a Lua, apesar de a gente poder filmar facilmente, né, com qualquer câmera ou a olho nu, ver o Sol e a Lua tranquilamente. Então, ao mesmo tempo, quando você torna público, né, inclusive tem várias filmagens de seres não humanos, né, que circulam na internet para lá e para cá, e além dos avistamentos em grande volume de naves, né, que a gente vê. Pergunta é: a NASA, ela estaria preparando a humanidade para o contato e já organizando como seria o que restaria dos grandes líderes religiosos se a gente descobrisse que Deus pode ser diferente do que nos é informado, ou que existisse um Deus que não é o nosso? Seria muito interessante e muito complexo, né? A NASA já tem alguns rovers em Marte, né, recentemente, dizem, né, e estão mandando vários telescópios novos, como o James Webb, ali também são novidades aí. Agora a pergunta é: será que mandam mesmo, ou simplesmente dizem que mandam? A gente vai ver, vou colocar um vídeo aqui do deserto, né, onde simulam o rover de Marte, e aparentemente é o mesmo local. Tem muita coisa que bate com as fotos também de Marte. Vou pôr aqui no card para vocês. Então, acima dos céus, a NASA está contratando padres, né, para preparar a humanidade para uma descoberta alienígena. Então, agências espaciais lançaram novos telescópios, rover, e também vários sistemas aí para procurar, né, por planetas habitáveis além da vida na Terra. Então, aqui alguns padres, né, britânicos estão ajudando, inclusive a NASA, para entender, né, essas descobertas extras
terrestres também, e a forma que nós vemos o universo. Então, basicamente, tudo talvez que a gente foi ensinado, uma hora vai ser mudado, vira a chave, e vão dizer que descobriram, né? Porém, a descoberta pode ter sido feita muito antes, 1930, 1940, 1950, e ter sido guardado até o momento, esperando a humanidade estar pronta para esse tipo de informação. Então, a gente fala aqui do Andrew Davidson, novamente, um padre e teólogo da universidade, um pastor ou padre, né, e teólogo da Universidade de Cambridge, com um doutorado em bioquímica em Oxford, que está contratando 24 teólogos para fazer parte daí desse programa que a NASA está patrocinando. Dizem por volta de 1,5 bilhões de dólares, né? E com uma universidade por trás ali. Então é bem interessante, né? E é justamente nessa relação entre o que aconteceria se a gente descobrisse que o Deus não é o Deus que é falado, né? Seria um Deus, ou teria um outro Deus alienígena que isso ia realmente bagunçar muito toda a questão, né, que a gente conhece aqui hoje, né? Então é bastante interessante. Trazendo mais algumas informações para vocês. Aqui, ó, a NASA contratou 24 sacerdotes para antecipar a humanidade a descobertas de vida extraterrestre. Isso aqui poderia resolver uma incógnita. Tá? O que poderia resolver essa incógnita é o telescópio James Webb, lançado em 25 de dezembro. Como será a sua reação, que dizem. Inclusive esse assunto já está desde 2014 sendo falado, e agora, um pouquinho antes, junto com o lançamento aí, em dezembro do James Webb, então voltou à tona este assunto também. A NASA contratando 24 sacerdotes, do nada, né? Na verdade não é do nada, já sabem, estão querendo já preparar a casa, né? A NASA contratou 24 teólogos, sacerdotes e bispos para estudar a reação humana antes, né, dessa revelação oficial, porque extraoficial a gente tem milhares, né, de dados e informações, porém nenhuma oficialmente validada. Então, o grande deus da ciência é a NASA, né? Se a NASA diz que não existe, não existe. Se a NASA diz que existe, existe. Porém, todo mundo sabe, né? Basicamente, todo mundo que assiste o canal, né, e busca um pouquinho mais, gradualmente fica sabendo, né? E depois você sabe como voltar atrás. Essa que é a pergunta que eu faria. A NASA e 24 sacerdotes trabalham num prospecto, né, de contato com aí os extraterrestres. A NASA anunciou que contratará 24 sacerdotes para explicar aos crentes, né, aos crentes em Deus, a possibilidade de encontro com outros seres vivos. O fato pode se chamar de de vários nomes diferentes, mas o fato é que alguma coisa existe além da matéria, né? Que a gente sabe muita matéria. Então, além da matéria, aparentemente o plano espiritual existe, e as religiões vêm aí para nos dar um apoio a todo esse plano espiritual. Imagina se neste plano espiritual de repente revelam que tenham alguns seres de fora no meio de tudo isso que a gente não conhece, né? Ou que eles tenham acesso ao plano espiritual de uma forma diferente que a gente tem. Inclusive, existe uma previsão que até 2050 vai ter uma comunicação muito aberta com o plano espiritual. Então, pessoas que não estão mais vivas, entre aspas, poderiam fazer uma video call via uma TV. Dizem que vai ser feita uma descoberta, assim como já teve na parte de algumas coisas, alguns sensores, alguns dispositivos que já estão captando esse lado mais espiritual, né? O K2, por exemplo, para medição eletromagnética, ou o Spirit Box, vai ter uma TV que você vai poder ver esse mundo espiritual. Não sabemos ainda, isso é uma previsão que anda também nos bastidores, não sabemos. É difícil crer em um universo de bilhões de anos-luz, quer dizer, até os bilhões de anos-luz é uma crença também, né? A gente tem essa crença, primeiro que a velocidade da luz é específica, tá? Isso aqui é uma medição física, e algumas coisas estão a bilhões de anos-luz, quer dizer, você tem que viajar na velocidade da luz durante bilhões de anos para chegar, coisa que poderia não ser bem essa medida.
seremos a única forma de vida, né? Devemos estar preparados para aceitar. Então a NASA anunciou aqui a contratação de 24 padres, né? E um possível encontro, né, para realmente preparar a humanidade ali. Aqui tem uma imagem, vou trazer, só abrir ela aqui para dar uma olhada. Então olha que interessante. Aqui a gente vê número de espécies teológicas que se formou na história observando o universo, né? Aqui seria N, esse número, daí a gente vai ter a taxa de formação R das galáxias, também uma fração das estrelas de sistemas planetários, quer dizer, cada galáxia tem N estrelas, né? O número de planetas habitáveis, dado um volume. Também aqui a gente vai ter o NE, que é o número de planetas no sistema solar, com ambiente que suportaria a vida, né? E uma fração de planetas que essa vida possa aparecer, e uma fração de planetas também que poderia ter vida inteligente ainda, e uma fração de civilizações que desenvolvesse uma tecnologia detectável no sistema, e também um tamanho de civilizações que poderia detectar outros objetos ali. Tudo teórico até o momento. Se você pensar que existe uma outra dimensão, uma quarta dimensão, uma dimensão espiritual, tudo isso cai por terra, porque tudo isso é simplesmente física, biologia, tá? Física, biologia e química. Agora, se a gente pensar em energia, como Einstein dizia, né? Tudo isso pode ser só teoria, e tudo está existindo e tem outros mundos, né? Outras camadas que a gente tá falando muito de metaverso hoje, então tudo teoria até o momento, né? É uma visão extremamente física. Então, a NASA contratou os 24 sacerdotes, muitas matérias saíram sobre isso. A agência quer realmente fazer essa relação com a vida humana aqui, né? Com o ser humano. Então, olha só, NASA contrata 24 sacerdotes, prepara a humanidade para a chegada dos alienígenas. Então, um trabalho aí paralelo já da NASA. Esse tipo de contato ou pesquisa, a gente teve em 69 a Pseudo, né? Ida à Lua. E dizem que os astronautas, quando retornaram, ficaram naquela cabine de descontaminação. Até a gente teve aquele foguetinho, né? Dos programas de TV que a pessoa falava, sim, não, você troca essa banana por um carro? Não. Era mais ou menos essa ideia desse foguete mesmo. E o que aconteceu? Tanto Buzz Aldrin, que diz, né, em alguns depoimentos paralelos, que ele teve contato com seres ali na Lua mesmo. E os seres falam assim, olha, volte, né? Não fique aqui. Porém, ao mesmo tempo, existem outros relatos de esses seres não estarem na Lua, né? Simplesmente que eles vieram aqui para a Terra e teve todo esse contato. E alguns deles ainda ficaram na base de Dulce, no Novo México, e na Área 51. Mas realmente muitos astronautas, principalmente dessa primeira da Lua, falaram um pouquinho, né? Acabaram falando algumas coisas. Lie through their teeth, carrying on a hoax that is so outrageous that they're beyond human. They couldn't cover it up. They were just too human. Exactly. You can see on Neil Armstrong particularly, he doesn't want to lie. This guy just doesn't want to lie. No. He's looking down. He just doesn't want to say anything. This is why he didn't give any interviews for the rest of his life. Look at that. Please do look at that, folks. The YouTube video of the first Apollo crew to come back. Press conference. It's really embarrassing. I mean, it's just embarrassing. The lie was so big that they really couldn't fake it that well. It was too much for them. Inclusive, tem do Buzz Aldrin durante uma festa, uma escola infantil, que a pessoa pergunta, a menina pergunta para ele, nós fomos à Lua? Ele fala assim, nós nunca estivemos lá. Why has nobody been to the moon in such a long time? That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there, and that's the way it happened. And if it didn't happen, it's nice to know why it didn't happen. So in the future, if we want to keep doing something, we need to know why
something stopped in the past that we wanted to keep it going. But I think I know. Because we didn't. E muita gente aí correndo atrás dos astronautas pedindo para que eles jurem perante a Bíblia. Nos Estados Unidos é muito forte isso, né? Inclusive falando de Deus, que eles foram para a Lua e eles se recusaram a jurar também. Why don't you just put the end to the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon? Mr. Several, knowing you, that's probably a fake Bible. Well, you're talking to the wrong guy. Why don't you talk to the administrator at NASA? We're passengers. We're guys going on a flight. Of course. I don't hit people, but you're going to be on the deck unless you get I'm heading out. I appreciate it. and get the hell out of the clubhouse. Well, I take your stuff and get the fuck out. Why don't you shit? When the shadows interrupt, I don't give a damn about all that shit. You're the one who said you walked on the moon when you didn't. Calling the kettle black if I ever thought of it. Saying I misrepresented myself. Away from me. You're a coward and a liar and a thief. Então, muita informação interessante ali, desde esse contato, né? A pergunta é se foi feito na Lua mesmo ou não. Inclusive existem N vertentes aí e informações, todas descaracterizadas no tempo, claro, pela própria NASA, que nós nunca fomos para a Lua. Qual sua opinião sobre isso? A NASA ter contratado 24 padres para ajudar nessa integração, na verdade, né? Nessa transição da humanidade para o primeiro contato ou pela descoberta da vida alienígena. Eu quero a sua opinião. O que aconteceria, né, se de repente a gente descobrisse que alguma coisa é diferente na parte espiritual? Como a humanidade iria se comportar e nesse primeiro momento, e como seria essa transição, né? Muito poder envolvido também, muito volume de controle sobre a humanidade envolvido. Então realmente a NASA está mexendo em outras áreas, tentando já antecipar, pelo menos teoricamente, como seria isso. Eu quero a sua opinião, é um assunto bem interessante, né? Você que é novo, se inscreva, ative o sininho, deixa like, compartilha. Eu quero a sua opinião sobre o assunto, é um assunto realmente... O que você faria se você descobrisse, né, que alguma coisa é diferente? Quero a sua opinião sobre isso. Até o próximo vídeo, muito obrigado, tchau!